edição, uma entrevista com Fuad Gataz Sobrinho sobre a regulamentação da engenharia de software no Brasil. Na reportagem da semana, confira a cobertura do ciclo de seminários que marca o início das atividades do Instituto de Inovação e Tecnologia, o EasyTech. E Murilo Celso de Campos Pinheiro aborda o tema campanhas salariais. Veja agora! O mês de maio e junho é um mês muito importante para nós também, com uma grande parte da nossa categoria tem database nesses 2 meses. Mais de 100 mil profissionais são atingidos nesses meses com a categoria para a campanha salarial. Na verdade, é o dissídio de cada um. O que nós tentamos e estamos pleiteando em cada uma das negociações? A recomposição do salário, o ganho real, a PLR e o ganho nos demais benefícios. Isso vem acontecendo. Graças a Deus, graças ao empenho de todos os diretores desse sindicato, ao empenho dos engenheiros, nós estamos conseguindo buscar recomposição salarial, ter um ganho real, mesmo que pequeno, mas mostra aí uma capacidade de mobilização, e o PLR, que é uma conquista de todos nós. É uma conquista de um resultado de trabalho de todos os profissionais. Essas coisas estão indo muito bem. No programa de hoje nós vamos tratar sobre a engenharia de software. Para isso nós recebemos Fuad Gataz Sobrinho, presidente da Sociedade de Engenharia de Software. É um prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. É um prazer todo meu. Fuad, eu gostaria que você contasse para o telespectador um pouco da contextualização da Sociedade de Engenharia de Software e o seu desenvolvimento no país. Pois não. Bom, a Sociedade de Engenharia de Software ela se iniciou a partir de uma conferência internacional de integração de sistemas que nós tivemos no Parlamento Latino-Americano, uma conferência que você teve um evento importante, transdisciplinar, onde nós conseguimos enxergar que desenhos e processos e software existem em todas as atividades humanas. A partir daí, as universidades começaram a ter, então, os currículos de integração de sistemas, currículos de engenharia de computação, currículos de sistemas de informação, integração de sistemas, não é? Engenharia de integração de sistemas. Mas, na verdade, tudo isso é baseado em software. E é uma área nova. O Dr. Raymond e o Dr. Ramamurthy, que são os dois, quem começou o primeiro trabalho publicado como uma disciplina de engenharia de software no mundo. Eu tive o prazer de trabalhar com eles como orientando e a gente verificou o seguinte, que milhares e milhares de software hoje precisam ser integrados. Então, as pessoas técnicas, como programadores, analistas, né, que são pessoas de altíssima capacidade, às vezes mesmo engenheiros, médicos, de todas as outras áreas, né, artistas, músicos, né, todos eles fazem o seu próprio programa. Mas ele não tem necessariamente a qualificação e a correteza necessária que a sociedade necessita. Que agora, eu lhe pergunto, o engenheiro de software, como é que está o processo de regulamentação desta engenharia? Zero. Por isso, a Sociedade de Engenharia de Software, nós começamos isso faz um ano, que é um dos porquês que eu aceitei ser a presidência da Sociedade de Engenharia de Software, é colocar a engenharia de software como, o engenheiro de software como sendo um profissional liberal, né? E não um curso de engenharia de software, mas nós temos que gerar o egresso engenheiro de software. E para isso foi necessário um processo transdisciplinar de todas as engenharias. Porque, como falei anteriormente, e às vezes a pessoa não tem uma ideia muito clara disso, mas software hoje ele está presente em todas as atividades humanas. Seja arte, música, ciência, em todo lugar, não é? Então, na verdade, nós precisamos de precisão, instrumentos de precisão, de medidas e métricas, e de arquitetura, de gerentes, né, que sejam engenheiros.
Não que o gerente não seja um engenheiro, mas um engenheiro de software, como você precisa também de engenheiro de sistemas. Quando você fala da questão, eu não sei se a expressão é correta, da biotecnologia, Sim, que é você ter determinados componentes de hardware operacionalizados por um software que vão controlar, inclusive, essas questões vitais. Vai medir a pressão, vai ver como é que está o sangue, vai ver se tem alguma anomalia. Sincronizar controle nervoso, por exemplo, em uma cirurgia qualquer. Ou seja, este tipo de atuação já é algo que a gente pode imaginar como já é realizável sob o ponto de vista científico, mas ainda não está disponível para toda a população. Quer dizer, isso ainda não foi popularizado. Mas assim que isso for popularizado, quer dizer, ainda mais vai ter a necessidade do engenheiro de software. Porque imagina um problema num desses componentes, que dano que você não poderia ocasionar para uma população. Você imagina você está fazendo engenharia de tráfego, né? E você tem um bug de software e você pode desincronizar os semáforos. Por exemplo, se for só semáforo, carro batendo. Se for só semáforo, tá bom. Né? Então, quanto mais você vai informatizando a sociedade, né, é exponencialmente a necessidade do engenheiro de software. O crescimento é exponencial. E tem um problema muito, muito sério. Hoje nós temos engenheiros que não necessariamente têm sua necessidade, vamos dizer assim, tem vaga de trabalho, e ele poderia se especializar em engenharia de software. Ele pode considerar seus 2 primeiros anos, né, e complementar e ser um engenheiro de software. Os 2 primeiros anos seriam aqueles 2 primeiros anos geral, mais genéricos da engenharia, né? Engenharia. Nesse caso especificamente, no caso do engenheiro de software, como em qualquer engenharia, você vai precisar aquelas disciplinas básicas. Agora, você tem outras disciplinas necessárias da engenharia de software e com respeito também à legislação, ética, que existe na engenharia de software que não necessariamente existe nas outras engenharias. Agora, esta é uma questão exclusiva do Brasil ou outros países também estão se articulando para a regulamentação do engenheiro de software? É o mundo todo. Mundo todo, porque isso é novo para o mundo todo. Essa proposta de você ter um engenheiro de software nasceu na Sociedade Científica de Desenhos e Processos como uma necessidade que surgiu de como é que nós vamos lidar com a complexidade da integração das atividades humanas. Então, nós precisamos de engenheiros para isso. Aí falaram, bom, engenheiro de integração de sistemas, engenheiro de sistemas, engenheiro de software. Então, no caso do engenheiro de software, ele é importante porque o software fisicamente, ele é abstrato, mas fisicamente ele vai ter alguma máquina, ou várias máquinas diferentes. Por exemplo, você pode ter um software em várias máquinas rodando ao mesmo tempo. E se integrando, mas é um programa só. E para você dividir isso em componentes, tem uma forma de você fazer isso aí. Então você precisa engenhar isso. Perfeito. Não é especificar. Por exemplo, quando você vai na engenharia civil, o arquiteto arquiteta, não é? Isso. Não é isso? Exatamente. Engenheiro de software, quem que arquiteta o processo do engenheiro de software? É o médico, se for na medicina. É o farmacêutico, se for na área de fármacos. Ou seja, para onde você tiver a competência daquele software, o profissional da área é quem vai dizer que precisa, qual a necessidade da área para dizer o que deve ser feito. E aí entra a interface da engenharia de software com todas as áreas do conhecimento. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo no Jornal do Engenheiro e, na sequência, nós retornamos com Fouad Gattas Sobrinho, presidente da Sociedade de Engenharia de Software. Daqui a pouco, a reportagem da semana trata sobre o início das atividades do EasyTech. O Jornal do Engenheiro publicou: a CNTU, que reúne os profissionais liberais com o ensino superior, se reuniu no auditório do CESP para debater e listar propostas para a conferência
Rio+20 e a Cúpula dos Povos. Leia mais em nosso portal na internet. Retornando então ao Jornal do Engenheiro, conversando com Fuad Gatá Sobrinho, presidente da Sociedade de Engenharia de Software, eu gostaria agora, engenheiro Fuad, de avançar com você sobre alguns aspectos. Quando você nos fala sobre a questão da regulamentação no Ministério da Educação, da disciplina, eu imagino que o mercado ele vai à frente do governo, muitas vezes, em especial na área tecnológica, até porque o governo tem uma estrutura burocrática muito pesada. Então eu lhe pergunto se nós já temos algumas instituições de ensino superior trabalhando com este conceito do engenheiro de software, embora a profissão ainda e a matéria ainda não estejam regulamentadas no Ministério da Educação. Isso. Na verdade, gostaria, se você me permite, esclarecer dois pontos. Um ponto é, a área de engenharia de software tem um currículo do IEE, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, da Associação de Máquinas Computacionais, que é a CM, entre outros, vários currículos sobre áreas de engenharia de software que a academia vem exercitando nos últimos 20 anos. E tem alguns departamentos, como por exemplo na Universidade de Brasília, que eu estive lá pessoalmente, né? Tem tem uma área de engenharia que eles tentam desenvolver como uma área interdisciplinar, onde você tem software. Então eles estão formando, ou tentando formar o egresso engenheiro de software. Isso é muito claro, eu fui visitar. Então tem vários lugares que tem isso. Se você for no ITA, você vai encontrar a área de engenharia de software. Se for na USP, na engenharia de produção, você tem a área de software. Você vai na computação, na Unicamp, você tem a área de software. O que não temos é o engenheiro de software. E esse engenheiro de software ele não é um engenheiro de computação, ele não é qualquer uma das engenharias existentes, ele está, na verdade, em todas elas. E a grande diferença que existe, a grande diferença que tem de todas as engenharias para a engenharia de software, é que quem especifica a necessidade não é um arquiteto. Ele é um arquiteto, mas ele é um profissional nas outras áreas. Então, você tem, por exemplo, quem entende de biotecnologia, né, vai estar especificando e falando do processo que o engenheiro vai entregar na mão do engenheiro de software, para que ele se entregue uma aplicação ou um produto de software. E isso é necessário. Um engenheiro, não porque as outras pessoas não têm capacidade, não. Existem compromissos sociais, legais. Então eu queria aqui aproveitar e lhe fazer uma pergunta no que diz respeito ao Linux, que é um software livre. Sim. E que, além de ele ser um software livre, é um software colaborativo, ou seja, pessoas do mundo todo podem ali aportar as suas sugestões de aplicativos para melhorar a ferramenta. Sem dúvida. Eu lhe pergunto, como é que você faz um aplicativo dentro de um software? Quem é que testa para dizer se aquele aplicativo não vai atrapalhar outro aplicativo? Porque isso é uma questão, imagino eu, muito técnica, muito tecnológica. Não é simplesmente, esse software tem que fazer esse movimento. E aí fazer a sugestão, colocar lá dentro, precisa ver se cabe, não é isso? Sim. Existem 3 pontos importantes em software que talvez responda essa pergunta importante que você fez. Primeiro, chama-se de rastreabilidade. A rastreabilidade é que você precisa, desde quando você especifica uma necessidade de uma aplicação, até quando você faz o teste dela. E você coloca ela disponibilizada para ser usada. O que significa rastreabilidade? Qualquer coisinha que tenha mexido no meu software, eu quero ver onde é que isso vai refletir na especificação. E hoje você tem áreas e técnicas e ferramentas distintas para as áreas de especificação, desenho, implementação e teste. Distintas. Então você precisa de um engenheiro para que possa ver a rastreabilidade, enxergar a rastreabilidade disso. Então, dentro dos conflitos entre os programas que você colocou, está então a rastreabilidade que vem então a ajudar. E a outra parte extremamente importante chama-se sincronicidade dos elementos de software. Isso aí é extremamente importante, porque você pode ter 50 milhões de programas rodando
e não estando sincronizados. Fora aqueles que nós estamos falando de tempo real, onde o próprio programa ele se altera. Quando ele se altera, a rastreabilidade tem que ser dentro dele. Então, a inteligência dentro dele mesmo tem que lidar com esse problema. Ora, se você não tem um engenheiro que possa fazer os cálculos de correteza, ou de cálculos de correteza, se você não tem os desenhos de correteza, de performance, de eficiência, de eficácia, de efetividade do software, né, ocorre como tem hoje. 5% dos softwares gerados hoje, 5%, é o que fica durante mais de 5 anos rodando, conforme a especificação. Os outros, todos, vão embora. É um desperdício enorme. Então, aí eu queria lhe perguntar, no que diz respeito a essa questão do software e do mercado, esse dado que você me dá é um dado de mercado, sim, é que a imprensa especializada diz o seguinte, olha, existem muitas vagas na área da informática, em especial para os programadores de software. sim. Então, o Brasil tem mais vagas do que pessoas capacitadas para ocupar esses espaços no mercado de trabalho. Sem dúvida. E eu lhe pergunto, qual é o papel do engenheiro de software nesse momento que o país vive para o mercado de trabalho? Ou seja, onde é que ele se encaixa quando a gente fala programador é a bola da vez? Certo. E o engenheiro de software? Isso. Eu vou fazer uma analogia, se você me permitir. Por favor. Um programador é um técnico de software. Né? E ele desenvolve programas, mas alguém teve que especificar e alguém teve que desenhar esse programa. Não, mas eu estou dizendo o programador que vem desde a especificação até o desenho. Ele é técnico. Eu consigo também pessoas que desenvolvem casas. E também não existe engenheiro civil. Então a bola da vez é quem constrói casa. Não. A bola da vez é quem constrói casa e os engenheiros civis também, não é? A mesma coisa com software. Eles têm que andar em consonância, porque mesma coisa com não software. adianta o sujeito só saber construir a casa e depois não ser responsável pela casa, Isso. se vai cair de repente o telhado, se vai romper uma viga, Quem é enfim. responsável por aquela planta de software? É essa a analogia? Essa é a questão. Existe uma planta de software. E precisa ter um engenheiro de software para se Responsável por isso responsabilizar. e assinar essa planta. E as empresas já estão atentas para essa questão, ou seja, mesmo que você não tenha a regulamentação do Ministério da Educação, as empresas, quando vão desenvolver um software, já tem uma pessoa que não tem este nome, vamos chamar assim, sob o ponto de vista formal, engenheiro de software, mas já desempenham essa tarefa. Sem dúvida. São gerentes, são analistas de sistemas experientes, são programadores de sistemas experientes, né? Mas na sua maioria, né, é quem fez, quem cursou, é o gestor, né, que fez a administração de empresa, né, e a área de sistemas de informação. Essa é a pessoa que está hoje ali cumprindo de uma forma ou de outra isso aí. Mas quando você chega numa articulação, por exemplo, os controles de saúde de uma cidade, né, estou participando agora de um projeto desse na cidade de Hortolândia. Como é que você vai fazer a integrabilidade de todos os sistemas para enxergar a saúde da cidade? Precisa de um engenheiro de software. Muitos. No caso, muitos. Muitos engenheiros de software, exatamente. Então, essa necessidade é clara. O que nós precisamos? Nós precisamos completar um currículo para que saia o egresso engenheiro de software, não um currículo da área de engenharia de software. É preciso criar esta posição no arcabouço profissional do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação. Ministério da Educação e Ministério do Trabalho. Tem que andar complementarmente. E esse é um esforço o Ministério da Educação precisa regulamentar para que as universidades possam formar um profissional. E o Ministério do Trabalho tem que acolher e dar para ele um código, vamos chamar assim, específico para que ele possa desempenhar sua função. É isso que a Sociedade de Engenharia de Software tem sido... Hoje eu vou importar um software livre, como você falou. Quem é que me assina aquele software se eu for usar ele no processo de uma cirurgia médica? Um engenheiro de software. E uma grande responsabilidade. É um engenheiro de software, não vai ter outro. Né? Claro, então, essa é a necessidade bem clara para todos nós, tanto da academia, como da indústria, do mercado. Não é? Agora, nós temos que garantir
né, que isso ocorra. O que é isso? Legalmente falando, então aí entra os sindicatos de engenheiros nos ajudando nisso, não é? E entre todas as instituições que conosco possa contribuir com esse, não com o currículo, mas com, de fato, a possibilidade de gerar esses engenheiros de software. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, engenheiro Fuad Gatá Sobrinho, presidente da Sociedade de Engenharia de Software. Uma grande alegria e um grande prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. O prazer é todo meu. E a Sociedade de Engenharia de Software agradece essa possibilidade que você está nos dando. Muito obrigado. Muito obrigado. E, na sequência, eu convido o telespectador a continuar acompanhando mais momentos do Jornal do Engenheiro. Os associados ao CESP têm direito a vários serviços de seguros com preços diferenciados. Proteja seu automóvel, casa, empresa e até viagens. Acesse www.cesp.org.br e saiba mais. Foi dada a largada ao Junho da Inovação, um ciclo de seminários que marca o início dos trabalhos do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC. Com esse ciclo, nós queremos apontar para as linhas de atuação do ISITEC. Todas elas têm como ponto comum, como ponto de convergência, a inovação tecnológica. É um orgulho para a gente, né, iniciar hoje as atividades, inclusive num evento assim grandioso, com duas palestras muito importantes, muito boas, e um posicionamento, digamos, da sociedade, de modo geral, muito interessante, apoiando o desenvolvimento dessa nossa ideia. Durante todo o mês de junho, o ISITEC vai promover semanalmente seminários gratuitos focando a inovação tecnológica e a sustentabilidade. Os temas serão: dia 12 de junho, Economia Verde; dia 19, Bio e Nanotecnologia; dia 26, Sustentabilidade Ambiental nos Empreendimentos de Engenharia. E na abertura, 2 palestras. A primeira sobre propriedade industrial, com Maria dos Anjos Marques Buzo. Tem muita duplicação de esforços. Foi feito um levantamento na Europa, muitos milhões que são utilizados e desperdiçados em duplicação de esforços. Muita gente pesquisando a mesma coisa. E que se usasse a informação tecnológica, se adianta a pesquisa, se muda a pesquisa, se direciona a pesquisa e se consegue o produto melhor e se consegue fazer uma pesquisa em menor tempo com menor gasto. Já o professor doutor Vanderlei Salvador Bagnhato tratou sobre a gestão da inovação. Não dá para a gente pensar em desenvolver o país sem pensar na engenharia. E formar engenheiros com a mentalidade e com a cabeça necessária para a inovação tecnológica é fundamental. O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia visa formar profissionais preparados para a atualidade, onde a inovação tecnológica e a consciência do aprendizado continuado são essenciais. O projeto foi idealizado e é mantido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. É mostrar que o sindicato tem que pensar na inovação, é mostrar que o sindicato tem que pensar na qualificação, é mostrar que o sindicato, os engenheiros, têm que estar preocupados com a formação da engenharia. A ideia nossa não é competir com nenhuma outra universidade, mas a ideia nossa é ter uma referência de inovação, de qualificação. Vem com uma ideia de fazer uma engenharia diferente, se preocupar em ter um engenheiro globalizado, alguém que tem capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar, uma equipe multinacional e ser alguém multilingüe. Cada vez mais, a sociedade reconhece a importância da atualização profissional constante. O conhecimento e a difusão do conhecimento hoje tem a velocidade da luz. E, portanto, o sindicato que congrega a categoria profissional é a primeira alavanca para manter atualizado, estimular
o estudo, a atualização, o novo conhecimento, a difusão. Nós precisamos ter a capacidade da inovação. Então, o papel do sindicato, nesse sentido, está sendo realmente de vanguarda. É muito importante trazer sempre aqui para todos nós, para toda a categoria, esse ímpeto de estar sempre estudando o novo. Nós temos aí Copa do Mundo, nós temos todos os projetos do PAC, na área de moradia, saneamento, o nosso agronegócio, a nossa agricultura necessita, né, de grandes profissionais. Então, as nossas universidades são lentas, principalmente as públicas, na criação de um novo curso, de um novo campus. Então o sindicato preenche essa lacuna com a criação do Instituto. Em 2013, o EasyTech vai receber a sua primeira turma de graduação, após o devido credenciamento no MEC. Tratará do curso de Engenharia de Inovação e tem como cerne principal, na verdade, voltar à essência da engenharia, que é formar, né, engenheiros que tenham extremamente uma forte base científica e, ao mesmo tempo, tenham um pé dentro da realidade das indústrias, das empresas e das demandas sociais do Brasil. Já este ano, o EasyTech está atuante. Após o ciclo de palestras em junho, estão confirmados para agosto os lançamentos do curso de extensão de curta duração, com os temas Acústica aplicada à engenharia, Propriedade intelectual, Gestão ambiental e instrumentos certificadores, além de atualização em biotecnologia, ferramentas e aplicações. Uma iniciativa em que envolve um trabalho bastante intenso da professores, da equipe como um todo, uma vez que dentro de um sindicato isso é novo, né? Não existe no Brasil essa tradição de sindicato também se envolver com capacitação dos profissionais. O projeto do EasyTech já é referência nos meios acadêmico, empresarial e social. O Brasil não pode continuar sendo um copiador de ideias, um seguidor de ideias desenvolvidas em âmbito internacional. Nós temos que criar a nossa própria tecnologia. Nós temos que inovar. Para as empresas, essa é uma iniciativa fundamental. Nós estamos num momento de transição, onde a engenharia passou por um período de 20 anos de crise. É o momento da retomada, né, das empresas de engenharia e seus profissionais. E a falta desse profissional qualificado hoje é uma coisa incrível que nos afeta. Sem educação, não se chega a nenhum crescimento e, por causa disso, eu realmente estou parabenizando o sindicato para essa ideia de criar o EasyTech. Para saber mais sobre o EasyTech e os cursos inovadores oferecidos, acesse www.easytech.org.br. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Não perca no próximo programa. Em entrevista ao JE, o advogado Tiago Barizon esclarece as dúvidas sobre o fator previdenciário.